Boa tarde! Está começando agora o programa A Hora do Campo, nesta sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. Aqui quem fala é Fanuel Alves, estudante de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Para você que está nos escutando pela primeira vez, você que é produtor rural, técnico ou estudante da área de ciências agrárias, o programa Hora do Campo é um projeto de extensão da UFOB que tem como objetivo compartilhar com vocês, ouvintes, informações sobre produção animal e vegetal, saúde única e meio ambiente. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. No programa de hoje, iremos conversar sobre crédito rural e contamos com a presença do convidado, o Ebson Ferreira da Cunha, engenheiro agrônomo. E para darmos início ao nosso bate-papo, eu pergunto ao nosso convidado, o que é o crédito rural? Primeiramente, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos os ouvintes, da Rádio Grande Rio, principalmente ao produtor que está nos ouvindo nesse momento, com esse programa belíssimo, A Hora do Campo. O que é crédito rural, Ele é um suprimento de recursos financeiros por entidades públicas e estabelecimentos de crédito particulares que são destinados a produtores rurais ou às suas cooperativas, para aplicação exclusiva nas finalidades e condições estabelecida no Manual de Crédito Rural, que é onde está todas as normas a respeito do que é o crédito rural. O crédito rural, ele é o principal instrumento da política agrícola brasileira. Desde a sua institucionalização, em 1965, é uma importante indutora da adoção de tecnologias no campo, da modernização na agropecuária nacional, elevando a produção de volumes bastante expressivos, o que permitiu ao Brasil figurar entre os principais produtores e exportadores de diversos produtos agropecuários. Todos os anos, o governo federal ele divulga o Plano Safra, aonde ele informa o montante de recursos e as condições que deverão ser observadas pelas instituições e para o financiamento aos produtores rurais. No dia 22 de junho de 2021, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que é o MAPA, anunciou as políticas para essa safra agrícola e pecuária 2021-2022, que passou a vigorar esse plano a partir do dia 1º de julho, que o ano agrícola ele corresponde do dia 1º de julho a 30 de junho do ano seguinte. Não é igual o ano civil, que é de janeiro a dezembro. E o governo disponibilizou um montante de recurso de 251,2 bilhões, que houve um aumento de 14,9 bilhões em relação ao plano anterior, ou seja, foi injetado mais recursos para que o produtor consiga ter acesso ao crédito rural, sendo que desses 251,2 bilhões, 177,8 bilhões é para custeio e comercialização e 73,4 bilhões para investimento. Além desses dois valores, tanto para custeio e comercialização como para investimento, foi destinado também mais de 1 bilhão para subvenção ao prêmio do seguro rural e 1,4 bilhão para o apoio à comercialização. E um dado interessante desse Plano Safra foi que, desse total anunciado pelo governo, 39,3 bilhões serão destinados ao Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar, ao PRONAF, com juros de 3 a 4,5% ao ano, para custeio e
fazem parte do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, conhecido como PRONAMP, foi destinado 34,6 bilhões, com taxas de juros de 5,5% a 6,5% ao ano, de custeio e comercialização, sendo que, para os demais produtores, as taxas de juros será de 7,5% ao ano. Essas normas relativas à política de crédito, elas são aprovadas pelo Conselho Monetário Nacional. Que vem a isso? É o conselho em que aprova essas políticas e que todo o Sistema Nacional de Crédito Rural, na qual os beneficiários e as instituições financeiras fazem parte, elas são subordinadas a esse conselho. E cabe ao Banco Central do Brasil divulgar por meio de resoluções e consolidar essa política no Manual de Crédito Rural. Sendo que esse Sistema Nacional de Crédito Rural, que ele é composto por as instituições financeiras que operam as linhas de crédito rural, tem tanto os órgãos básicos como os órgãos vinculados e órgãos articuladores, que são, dentro dos órgãos básicos está o Banco Central do Brasil, o Banco do Brasil, o Banco da Amazônia e o Banco do Nordeste. Já o BNDES, Caixa Econômica Federal, bancos estaduais, agências de fomento já são órgãos vinculados. E as outras entidades de prestação de assistência técnica são órgãos articuladores. No entanto, toda instituição financeira, elas são obrigadas a aplicar recursos no crédito rural. No entanto, por estratégia comercial, algumas instituições elas atuam em segmentos ou regiões específicas, não operando com o crédito rural, mas ela é obrigada a repassar esses recursos a cooperativas para que essas financiem os seus cooperados. Webson, muito obrigado por nos explicar um pouquinho, né, sobre o que é o crédito rural. E ainda nessa perspectiva, você poderia falar para os nossos ouvintes quais os objetivos do crédito rural? Os objetivos são vários, né? Estimular os investimentos de produtores rurais e suas cooperativas, é um deles. Favorecer o custeio e a comercialização da produção em épocas oportunas. Fortalecer o setor rural. Incentivar a adoção de novas tecnologias no setor e o aumento da produtividade. Viabilizar a aquisição e a regularização de terras pelos pequenos produtores. Estimular a geração de renda e o melhor uso da mão de obra familiar. Esses são os principais objetivos. Mas para atingir esses objetivos propostos, o crédito rural ele precisa ser oportuno, quando ele vai disponibilizar no momento certo, de forma a atender às necessidades dos produtores, de acordo com os ciclos de suas atividades. Ele tem que ser suficiente em montante que atenda às principais demandas dos diversos setores produtivos, ou seja, diversas cadeias, né? E adequado com condições que permitam aos produtores desenvolver a sua atividade adequadamente, na qual está incluso os custos, os prazos e as condições compatíveis com as atividades acessíveis a esses produtores. Uma dúvida: de onde vêm os recursos do crédito rural? Esses recursos, Fanuel, ele vem que a atividade rural, pelas suas características, ela necessita de crédito com condições diferenciadas de diferentes outros setores, né? Na qual existem os recursos controlados, em que as operações com esses recursos têm as taxas definidas pelo governo federal, que nós chamamos de recursos obrigatórios, né? Que as instituições financeiras são obrigadas a aplicar em operação de crédito, como, por exemplo, no depósito à vista. Todas as instituições financeiras, elas são obrigadas a aplicar em operação de crédito rural 27,5% sobre o montante de recursos mantidos em depósito à vista por seus clientes, sendo que
Desses 27,5%, 28% ele tem que ser aplicado em operações com médio produtores, ou seja, com o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, que é o PRONAMP. 22% desses montantes de 27,5%, ele tem que ser aplicados em operações com pequenos produtores, ao amparo do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que é o PRONAF. Já da poupança rural, que é um outro recurso obrigatório, as instituições que captam recursos na poupança rural, elas são obrigadas a aplicar 59% desse montante em operações de crédito rural com taxas controladas, sendo que desses 59%, no mínimo 95% dos recursos da poupança rural devem ser aplicados com operações do crédito rural. Outro recurso obrigatório é de letras de crédito do agronegócio, conhecido como LCA. As instituições financeiras que captam recursos por meio da emissão de LCA, elas devem direcionar para operações de crédito rural 35% do montante captado. E, no mínimo, 50% deve ser aplicado em operações de crédito rural. Já os recursos não obrigatórios, como os fundos constitucionais, que conhecemos como FSO, que é o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE, o Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNO, Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, esses são recursos não controlados. As operações contratadas com esses recursos são de taxas livres, ou seja, taxas definidas pelo mercado. Você está escutando A Hora do Campo, um oferecimento do Grupo de Estudos em Desenvolvimento Rural Sustentável da Universidade Federal do Oeste da Bahia. Aos ouvintes da Grande Rio FM, estamos de volta com o programa A Hora do Campo. E hoje estamos falando sobre crédito rural, com a presença do engenheiro agrônomo Webson Ferreira da Cunha. No bloco anterior, foi explicado o que seria o crédito rural, os seus objetivos e de onde vêm os recursos para sua aplicação. Agora eu pergunto ao nosso convidado, quem pode tomar recurso do crédito rural? Boa pergunta, Manuel. Essas operações de crédito rural, ela possui características específicas de taxas, prazos e garantias, né? Diferentes das linhas de crédito para outras finalidades. Assim, o acesso a esses recursos ele é permitido para públicos específicos, ou seja, são pessoas que estão envolvidas na área rural, mais precisamente no agronegócio. De acordo com a legislação, o produtor rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, cooperativa de produtores rurais, a pessoa física e a pessoa jurídica que exerçam atividades vinculadas ao setor, como pesquisa, produção de mudas ou sementes fiscalizadas ou certificadas, pesquisa ou produção de sêmen para inseminação artificial e embriões, prestação de serviços mecanizados de natureza agropecuária em imóveis rurais, inclusive para proteção do solo, prestação de serviços de inseminação artificial em imóveis rurais, medição de lavouras e atividades florestais. Também pode ter acesso a operações de crédito rural, tanto as beneficiadoras e agroindústrias, desde que comprovada a aquisição da matéria-prima diretamente de produtores ou cooperativas, cerealistas e silvícola, que são os públicos-alvos que podem tomar esses recursos, né? E o objetivo de incluir esses públicos é apoiar setores que, indiretamente, podem trazer benefícios aos produtores rurais. Webson, os nossos ouvintes já devem ter ouvido falar, né, do crédito rural, e eu acho que uma dúvida que muitos deles podem ter é como se classificam os produtores rurais para a tomada do crédito rural?
Esse enquadramento dos produtores às diferentes linhas de crédito, ele é realizado de acordo com a Receita Bruta Agropecuária Anual, que é conhecido pela sigla RBA. É o que esse RBA anual? É o somatório de todas as receitas provenientes de todas as atividades rurais exploradas pelo aquele produtor e deve ser representativa de um ano civil de produção normal. Mas quem é que faz essa classificação? Essa classificação ela é realizada pela instituição financeira, com base nos dados cadastrais do produtor rural, e define o acesso a recursos e programas e quais taxas serão praticadas nas operações de crédito. Por exemplo, o MCR, que é o Manual de Crédito Rural, nesse plano safra, teve um ganho, o pequeno produtor e o médio produtor, porque no plano anterior, o pequeno produtor ele era classificado até R$ 415 mil. Hoje, nesse plano safra 2021-2022, é até 500 mil. E o médio produtor, ele passou de 415, acima de 415, até 1.760.000. Já nesse plano safra, 21-22, acima de 500 mil até 2.400.000. E o grande produtor é acima de 2.400.000. Já o pequeno produtor, ele tem várias classificações, desde aqui enquadra que até 500 mil, mas aquele que o pequeno produtor ele é mais classificado como agricultura familiar, ou seja, tem que ser de acordo com a sua declaração, a DAP, né, que é a declaração de aptidão ao Pronaf, ela vai dizer se aquele produtor ele é do Pronaf A, se ele é do Pronaf B, se ele é do Pronaf AC, se ele é do Pronaf V. Aí dentro dessa categoria do Pronaf, tem várias, são classificados vários tipos de produtores, na qual, por exemplo, o produtor do Pronaf B, ele tem uma renda de até 23 mil, então ele é classificado como Pronaf B. O produtor que está acima disso, até 500 mil, ele é classificado como um produtor Pronaf V, ou seja, ele pode pegar um recurso maior. Então, é feito dessa maneira a classificação, mas quem vai dizer se ele é pequeno, se ele é médio, se ele é grande, vai ser o banco quando fazemos o cadastro desses produtores junto à instituição financeira, que levamos todos os dados cadastrais desse produtor, a instituição financeira que vai determinar se ele é pequeno, se ele é médio ou grande produtor, e também quais são os recursos e quais são as taxas que eles vão poder ser praticadas, né, nessa operação de crédito que o produtor está requerendo junto à instituição financeira. Então, diante do nosso bate-papo, talvez a gente ainda tenha aqueles ouvintes ou produtores que possuem outras dúvidas. E para deixar um pouco mais claro, você poderia falar para a gente quais são as finalidades do crédito rural? O crédito rural, ele são 4 finalidades. Custeio, na qual se destina a cobrir os gastos normais dos ciclos produtivos, como aquisição de insumos, como sementes, muda, fertilizantes, combustível, silagem, feno, vacinação, manutenção de cerca, instalações de silos, entre outros. Investimento, quando se destina a aplicação em bens ou serviços que serão utilizados por vários ciclos produtivos, como compra de máquinas e equipamentos, construção e reforma de benfeitorias. A comercialização, né, que é uma outra finalidade, que destina as despesas posteriores à produção, como armazenagem ou conversão em espécie dos títulos de venda a prazo da produção. Industrialização, que é outra finalidade,
que vai destinar à industrialização de produtos agropecuários por produtores ou suas cooperativas. Sendo que o crédito de custeio é a operação mais frequente no Sistema Nacional de Crédito Rural. E esses recursos dessas operações podem ser direcionadas para a agricultura ou para a pecuária. Já o crédito de custeio, ele é formalizado com base em orçamento, planos ou projeto. Como eu falei anteriormente, tem que fazer um cadastro junto à instituição financeira, e esse cadastro precisa de um orçamento ou plano, que deve contemplar todas as orientações técnicas para que o empreendimento financiado ele seja conduzido adequadamente. O produtor rural que observar as recomendações do zoneamento agrícola de risco climático, conhecido como ZARC, divulgado por meio de portarias do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA. Essas recomendações do ZARC, ele baseia-se em estudo desenvolvido pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias, Embrapa, indicativo das épocas de plantio das culturas para cada município, considerando o tipo de solo e as características climáticas, de forma a minimizar os riscos de perda de produção causada por esses eventos climáticos. Porque o produtor tem que seguir esse zoneamento agrícola. Porque o plantio em desacordo com as datas indicadas no zoneamento agrícola para cada cultivar em cada município acarreta no indeferimento do pedido de cobertura do Proagro ou de indenização do seguro rural em caso de frustração de safra por eventos climáticos, o que dificulta o pagamento do crédito tomado pelo produtor. Ou seja, se aquele produtor tomar esse crédito de custeio e ele não observar esses indicativos do zoneamento agrícola, ia acontecer um veranico ou uma frustração, como um evento climático, que possa impossibilitar o pagamento do produtor rural, provavelmente esse produtor ele vai ter dificuldade em cumprir com as suas obrigações junto à instituição financeira no pagamento dessas parcelas. Por isso que é bom seguir bem esses indicativos. Sendo que o prazo máximo para o reembolso desses créditos, geralmente, para as demais culturas, é de 1 ano. Algumas culturas elas têm as suas peculiaridades, e como as culturas do açafrão e a palmeira real, elas são de 3 anos. Já para o custeio pecuário, para os demais financiamentos, ele é de 1 ano, sendo que quando você vai financiar a aquisição de bovinos e bubalinos para engorda em regime de confinamento, são só 6 meses. Já para o financiamento que envolve a aquisição de bovinos e bubalinos para recria e engorda em regime extensivo, e o crédito abranger as duas finalidades na mesma operação, é de 2 anos. Já para o crédito de investimento, nas operações de crédito para investimento, os recursos eles são destinados para a aquisição de bens relacionados com a atividade agropecuária, para as inversões fixas e semifixas na propriedade. O que são essas inversões fixas e semifixas? São aqueles investimentos físicos em que você vai fazer essas inversões, como construção, reforma ou ampliação de benfeitorias, instalações permanentes, aquisição de máquinas e equipamentos que tenham uma duração superior a 5 anos, tem que também observar isso, obras de irrigação, formação de lavouras permanente, como um exemplo que pode ser citado, a instalação de um pomar de manga. Ele não pode ser, quando você vai fazer a instalação de um pomar de manga, ele é um investimento e não um custeio. O custeio é quando você
vai fazer a compra dos insumos que vai ser usado durante a safra daquela cultura da manga. Já para a instalação do pomar, o pomar de manga, ele vai passar 20, 30 anos, se ele for bem cuidado, então ele é de investimento e não de custeio. Já os semifixos são aquisições de animais para reprodução ou cria, né? Como eu já falei também anteriormente, instalações, máquinas e equipamentos de provável duração útil, aquisição de veículos, tratores, colhedoras, implementos, embarcações, aeronaves, e deixar aqui também um adendo na questão de veículos, caminhonetes de carga. O crédito rural, ele não financia caminhonete de gabine dupla, tem que ser gabine simples. E ainda tem mais um adendo, sendo para produtores que se dedicam à olericultura e fruticultura, sendo que 50% da receita gerada pela unidade de produção deve ter origem de pelo menos uma dessas atividades. Ou seja, o crédito rural, ele financia caminhonetes de carga, mas não gabine dupla, tem que ser gabine simples, observando que o produtor ele trabalha tanto com olericultura como fruticultura. Ele também financia motocicletas adequadas às condições rurais. E um que é vedado pelo crédito rural é veículos de passeio. O crédito rural ele não financia esses tipos de veículos. E o prazo de investimento realmente é de 10 anos, né? Já contando o período de carência. E já para concluir, né? Aqui, o crédito rural ele depende de 6 condições para que, em um todo, você consiga ter esse crédito. O primeiro dele é o orçamento, plano ou projeto, que deve detalhar o que vai ser feito, como, quando e quando custará, né? As garantias. Após o projeto ser cadastrado no banco, foi feito o cadastro do produtor rural no banco, o banco vai dizer qual é a linha de crédito que ele vai ter acesso, quais taxas de juros. Uma vez fechado aquela proposta, vai vir as garantias, que pode constituir-se de penhor da safra, alienação de bens, hipoteca, fiança. Após essas garantias que o produtor vai dar ao banco, serão feita a formalização. E como é essa formalização dessa proposta do crédito rural? Ela é feita por meio dos títulos, que é de cédula rural pignoratícia, cédula rural hipotecária, cédula rural hipotecária e pignoratícia, nota de crédito rural e cédula de crédito bancário. Feito essa formalização, o banco, a instituição financeira, ela vai fazer a liberação dos recursos. Pode ser tanto em parcelas ou em cota única. Após a liberação, depois que o produtor fizer todo o investimento, usar todos esses recursos, observar os prazos de pagamento, o reembolso à instituição financeira, ele pode ser feito de uma só vez ou em parcelas de acordo com o ciclo da exploração financiada. E dentro de tudo isso, o banco ele é obrigado a fazer a fiscalização. Tanto a fiscalização obrigatória e direta, sendo por amostragem de propriedade. E acima de R$750 mil já é obrigatório. Todas as propriedades ela tem que ser fiscalizada. Abaixo disso, elas são por amostragem. Pode ser que a sua propriedade ela pode ser selecionada ou não para ser fiscalizada, mas sendo que tem que, uma vez liberado, o banco ele exige, né, laudos, e aí ele tem
empresas que são conveniadas com essas instituições financeiras que possa fazer essas vistorias, ou até o próprio funcionário do banco, né? Sendo que esses bancos que operam com o crédito rural, eles têm que ter um setor dentro do banco especializado nessa área. Bem, pessoal, já estamos chegando ao final do nosso programa A Hora do Campo. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença do engenheiro agrônomo Webson Ferreira da Cunha e passo também a palavra para ele, para dar o seu recado final para os nossos ouvintes do A Hora do Campo. Eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, né, e a professora Janaína pelo convite de poder estar participando desse programa, que é um programa importantíssimo para o produtor rural, que é um programa que leva informações para o produtor, na qual a mais simples que seja a informação, ela bem usada, ela pode transformar vidas. Então, produtor, ele não pode deixar de ouvir esse programa, que é um programa que leva informações até o produtor. E agradecer também a minha família, né? Mandar aí um abraço para minha mãe, a Dinalva, lá no bairro Santa Clara, a minha esposa Arlete, a minha filha Maria Clara, e também agradecer em nome da professora Janaína, aí, né, todos os professores da Universidade Federal do Oeste da Bahia, a qual eu me formei e me sinto muito honrado de, de ser um desses filhos dessa universidade, de tão jovem, mas já com uma, um nome já bastante divulgado no cenário nacional como uma das melhores universidades de agronomia, né? E, em nome dela, agradecer também ao professor aí Jaime Honorato, ao professor Romenico Freitas e a professora Miriam Nogueira, que foram os meus mentores, né? Tanto como na orientação acadêmica, como na orientação de TCC, orientação de estágio. E em nome desses 4 professores aí, eu quero parabenizar todos os outros, que eu tenho a imensa gratidão por todos eles, por qual eu passei durante essa jornada aí, dessa graduação. E estamos aí, estamos também, eu sou sócio proprietário, né, da UFC Consultoria Agronômica e Crédito Rural, e estou trabalhando aí com os projetos, né, agropecuário, projeto de irrigação, tanto seja localizada, microaspersão, aspersão, manejo de irrigação, jardins, paisagem, e em breve estaremos aí com um escritório físico, e é isso aí. Estamos aqui em Barra e ao lado aí do produtor para ajudar, tirar alguma dúvida, é só entrar em contato que nós tiramos todas as dúvidas. Muito obrigado. Antes de finalizar o nosso programa de hoje, gostaria também de deixar o nosso agradecimento à equipe da Grande Rio FM, em nome dos senhores Arquimedes e Chiquinho, pelo apoio ao nosso projeto, que tem como objetivo conectar a universidade com o campo. E caso você, ouvinte do A Hora do Campo, tenha perdido alguns dos nossos programas ou queira se informar melhor sobre os assuntos aqui discutidos, eu os convido para seguir as nossas redes sociais. No Instagram, @A Hora do Campo, e no YouTube. Me despeço de vocês e informo que o nosso próximo programa será na próxima sexta-feira, dia 22 de outubro, com o tema Compreendendo os riscos do uso de anticoncepcionais em cadelas e gatas, como a castração é um método preventivo ideal, com a nossa convidada, a médica veterinária Bruna Costa. Até mais.